Não, você quer que eu te dê um esporro? Dá um esporro. Você não tem uma empresa, tem uma casa cheia de gente fazendo dinheiro. Então, mas calma. Porque assim, falando assim, parece que é uma puta zona do caralho. Poucas pessoas no mundo todo entendem de forma profunda como funciona uma empresa do digital. Para quem não sabe, a G4 está fazendo esse quadro bem legal chamado Raio X. O Alfredo e Nardon ali, que são sócios da G4, eles entram ali nas empresas, conversam ali com os colaboradores e mostram basicamente o que eles acham, quais são os principais problemas e coisas que essas empresas precisam melhorar. O Flow, que é uma das maiores empresas do Brasil, teve todo o caso lá com o Monark, que também hoje é um dos maiores canais aí de comunicação do Brasil, fez todo um raio-x, um vídeo super completo mostrando de forma aprofundada como funciona a empresa por trás dos bastidores da Super Legal. E eu separei alguns cortes bem legais aqui que vão te ajudar a ter uma visão muito mais legal de como funciona de verdade uma empresa do digital e, no caso aqui, o Flow Podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Raio X, esse quadro onde eu e Nardon estamos visitando empresas para fazer um assessment, para entender qual é o momento que eles... Só tem um detalhe, o pessoal não perde a oportunidade de falar termos em inglês. Então o Alfredo começa falando assim, vamos começar fazendo o assessment, né? Eu vejo que é até uma fraqueza assim da G4 como um todo, principalmente o Thales, acho que até mais que o Alfredo, eles usam muito termos em inglês, né? O famoso estrangeirismo. E isso desconecta muito de alguns empresários do Brasil que realmente não entendem inglês, ou também às vezes esse tipo de palavra parece um pouco pedante, tá? Então você quer empreender no mundo de negócios, minha visão é tentar, principalmente quando você atende ali pequenas e médias empresas da economia real, inclusive a G4 atende muitos desses clientes, evitar usar muitos termos em inglês tende a aproximar mais o público, tá? Até acho que é algo que a G4 poderia fazer menos. Hoje, qual é o seu papel na empresa? Primeiro, a gente quer agora bater essa unidade de comunicação de como você se enxerga e como eles te enxergam. E qual é hoje, assim, tu acha o teu lugar de potência e a tua fraqueza, a fraqueza aqui do Flow? O meu papel hoje, na prática, que acontece de verdade, porque assim, tem o que a gente fala também pra fora ou pra pôr no LinkedIn, né? E aqui eu tô falando pra vocês verdade, né? Então eu sou o CEO do Grupo Flow, tá? Mas eu sou, na verdade, a fonte da cultura. Eu sou, na verdade, da onde o jeito de pensar, por que a gente faz as coisas, entendeu? Eu sou, na verdade, o que a gente quer, ou como é que a gente vai fazer para chegar onde a gente quer. O jeito, o caminho, a cultura, de uma forma geral, tá? Então, calma, que aqui já tem um ponto. Na minha visão, o Igor não tem clareza ainda do que é ser CEO, né? Hoje ele tá como cargo de CEO, ele tem funções de um CEO, inclusive transmitir a visão para os funcionários também é um papel do CEO e também até dos sócios, mas hoje dá para ficar claro ainda que o Igor ele não tem uma visão exatamente do que é ser CEO. Por que isso é importante? Mais para frente eles vão falar sobre a dúvida das pessoas sobre quem faz o quê, quais são as atribuições, problemas de comunicação. Então até quando o principal cargo na empresa, que é o CEO, não sabe exatamente as atribuições dele, você tende a ter uma empresa mais organizada, tá? Você acha que você é o cara capaz de ter a visão e de desenhar o como, que você falou do como aí, ou você é muito mais o cara de o enxergar lá, mas aí na hora do como tu já acha que é o teu time? Cara, acho que varia, depende do que a gente tá falando. Se a gente estiver falando de conteúdo, novas coisas que dá para fazer, ou explorar potências do Flow que a gente não tá... Por exemplo, vamos dizer que chega um recurso extra e eu sei o que fazer com ele, entendeu? Do ponto de vista de conteúdo e tudo mais. Ou o que eu faço pro Flow ser mais relevante ou chegar mais próximo do que a gente quer fazer no fim das contas. Isso daí sou eu. Agora, chega, sei lá, alguém do G4 para falar comigo, pra gente ser sócio em algo que é meio satélite do que eu faço, eu vou precisar de alguém, porque o meu troço é o que eu faço. E eu já entendi nessa jornada. Olha que grande curiosidade, né? Ele falou sobre o papel do CEO, e o CEO ele tem que abranger todas as áreas da empresa, né? Precisa conseguir transitar em todas as áreas da empresa, inclusive financeiro, RH, produto e tal. E claramente aqui o Igor ele só consegue transitar na parte de produto, que é fazer conteúdo, que é o principal entrega ali do Flow, tá? Então, no fundo, ele é um grande diretor de conteúdo, a pessoa de estratégia de conteúdo da empresa, mas não necessariamente um CEO aqui, na minha visão do que ele passou até agora, tá? Ó, até peguei a definição aqui, clássica aqui no chat GPT, só para vocês verem, né? O CEO é basicamente o cargo de maior liderança em uma organização. Ele não executa o trabalho operacional diário, mas é o principal responsável por definir a estratégia, garantir que a empresa alcance seus objetivos de longo prazo e manter a organização financeiramente saudável e com uma boa equipe. No fundo, cara, um bom CEO, ele é um cara que consegue comunicar de forma super fácil com todos os departamentos, de preferência sabe tudo que está acontecendo na empresa e também consegue, através da influência, através do poder dele de decisão, saber quais são as coisas que estão travando ali o crescimento da empresa e tentar destravar elas. Então foi bem legal esse raio-x do programa do G4, que eles pegam visão de várias pessoas diferentes, não só do Igor, né? Eles pegam os principais diretores da empresa e escutam um pouco da opinião deles, do ponto de vista deles.
Aqui eles estão falando com a pessoa que cuida de... Acho que ele é tipo um gerente, diretor de projetos. E aí ele tá mostrando exatamente um pouco da visão dele. E vocês têm um planejamento estratégico de médio e longo prazo para entender onde vocês querem chegar? Quais são os caminhos para ir até lá, intencionalmente? Ou vocês vão mais no talento, vendo, surgiu esse projeto, vamos colocar ele dentro? A gente vai mais no talento mesmo. Só quando tem datas especiais, tipo eleição, tipo Copa, e a gente já trabalha com uma folga no tempo. Essa parte pra mim é a parte mais bizarra, tá? Por quê? Pensa que esse cara é um dos principais líderes da empresa. Óbvio, a gente não quer aqui ficar metendo um monte de barreira, burocracia numa empresa qualquer. Mas uma empresa precisa ter um mínimo de um norte onde que é possível chegar. E é meio que para isso existe o planejamento estratégico. O planejamento estratégico são todos os objetivos que a empresa quer atingir no ano, quais são as alavancas que vão ajudar a gente a atingir os objetivos e fazer a empresa focar naqueles objetivos. Senão, a probabilidade de você desviar o caminho e fazer um monte de projeto aleatório é de 100%. E principalmente quando uma empresa está começando, esse planejamento ele muda toda hora, né? Se a gente está falando do Flow aqui, que é uma empresa que eu acho que já tem quase 10 anos, é importante ter um planejamento estratégico, principalmente para olhar inicialmente só o ano e eventualmente criar algo para 3, 5 anos. Né? Empresas grandes montam até planejamento para 10 anos. O Igor ele tem um sonho desde quando ele começou isso daqui, junto com o Monark também, e a galera compra isso. E assim, é uma coisa legal qual aqui, é esse sonho? É transformar a comunicação brasileira. E aí quando eu digo isso, não é que a gente quer se tornar uma grande emissora, mas dentro do nosso mundo a gente conseguir fazer que as pessoas pensem mais. Então pensem diferente, tomem suas próprias decisões. A gente está aqui no cenário do Flow News, eu acho que isso é o principal propósito do Flow News, é transformar isso. Uma coisa muito legal que mostra aqui no Flow é o quanto eles têm uma cultura forte e a galera tá comprada na cultura. E por que eu vi isso? Que esses principais diretores aqui que foram entrevistados, todos eles conseguiram ter muita clareza sobre qual que era a missão e a visão ali da empresa como um todo. Significa que, de certa forma, a comunicação interna da empresa está funcionando bem legal. As pessoas compram esse sonho, as pessoas compram barulho, então não tem hora para trabalhar, não tem, é todo mundo muito apaixonado e geralmente quem vem e não compactua com isso, não compra esse sonho de fato, ela sai muito rápido. O Igor, ele é um bom produto ou um bom gestor? Isso é um dos problemas que nós temos. Ao mesmo tempo que o Igor é um creator, ele é um executivo, né? Então ele tá na cadeira tanto de host principal do grupo quanto de CEO. Eu acho que é a maior cagada que tem, cara. Produzir conteúdo de qualidade de forma constante, como o caso do Igor por vários anos, é uma das coisas mais complexas que existe. Não dá pro cara conseguir fazer isso muito bem e ainda conseguir gerir uma empresa de uma forma eficaz, sendo CEO, ou mesmo um COO, ou mesmo um diretor de conteúdo interno, cara. Você precisa ter um apoio ali na parte operacional, na parte de justamente conseguir conversar com as áreas. Então lembra quando eu falei do papel do CEO? Um bom CEO, você vai ver até que naquele próprio livro do Andy Grove, que é o High Output Management, gestão de alta performance, para não ser igual o Alfredo falando inglês no começo. Ele fala muito sobre isso, cara, que o papel de um bom CEO é realmente estar diariamente coletando informações, coletando insights através da comunicação com todos os líderes e funcionários da empresa para com isso tomar as melhores decisões. Agora me fala, se o Igor passa 5 horas do dia dele gravando conteúdo, fazendo podcast, você acha que ele consegue parar para conversar com as empresas, saber o que está acontecendo? Além de todo o desgaste mental que é produzir conteúdo, viajar, visitar a casa lá do Cariani, do TK e fazer um monte de maluquice aí que eles fazem no Flow, você acha que realmente é possível com essa rotina você conseguir fazer uma boa comunicação com todas as áreas da empresa e tomar as melhores decisões? É uma dificuldade a gente conciliar agenda, conciliar decisões. Então, eu tô aqui todo dia, é difícil pra mim falar com o Igor. Quando ele percebe que ele tá sendo gargalo em alguma coisa, ele consegue fazer essa transferência rápida. Por isso que eu acho que o papel do Igor aqui na empresa deveria ser de um conselheiro dos projetos. Ele nem precisa ser operacional, não precisa ser um diretor de conteúdo que realmente atua nos outros projetos. Ele precisa ser um conselheiro para dar insights onde colocar esforço na questão de produção de conteúdo, o que fazer e tal. Eu sei até no passado que eles tentaram fazer uma estrutura que tinha um CEO e tal, e não deu certo. Mas às vezes não deu certo necessariamente por trazer uma pessoa de fora, mas pelo modelo de negócio que estava errado. Na minha visão, o Flow cresceu num tamanho gigante, e a empresa poderia tentar seguir um modelo mais validado de podcast, como é o caso do Joe Rogan, que hoje só tem 3 funcionários. E hoje, quais que são os produtos que tem aqui no Flow como um todo? Tá. Hoje a gente tem 3 verticais, que é o Flow Games e o Flow Sport Clube. Aqui tem uma parte bem importante quando eu falei do Joe Rogan, tá? Acho que até no passado, o Igor tentou fazer meio que como se fosse uma indústria de podcasts, várias mini empresas de podcast dentro da empresa, não deu certo, mas eu acho que eles já estão com um modelo bem mais acertado de como eles querem crescer o Flow pro futuro, né? Eles têm 3 canais e a ideia é basicamente crescer esses 3 canais. O grande ponto é o quanto que eles vão investir em equipe para ter toda essa estrutura. Será que não faz mais sentido tentar trazer uma estrutura ainda mais enxuta para crescer esses canais? Dentro do Flow, em 2025, a gente também deixa de ser só um podcast, então deixa de ser só o Flow Podcast e passa a ser ter uma grade de conteúdo lá dentro. Será que precisa? Eu entendo que o algoritmo do YouTube mudou e talvez faça sentido ter outras grades de conteúdo,
Mas aí a gente de novo está falando de criar estrutura, criar processo, criar um monte de gente na empresa, que às vezes, do ponto de vista de lucratividade do negócio, não seja a melhor opção. Eu, por exemplo, cometi um monte de erro aí e uns acertos maneiros também. E quais maiores dificuldades você tem na tua área hoje? O Nardon e o Alfredo, eles fazem as perguntas muito boas, assim. A comunicação entre áreas aqui dentro é um problema, porque como a gente passou por 3 reestruturações em 3 anos, desde o Monarch Day, nunca ainda alguém conseguiu parar e conseguiu esquematizar a comunicação interna aqui dentro. Eles estão nesse processo de reestruturação da empresa, que eu acho super legal. Querendo ou não, está numa boa época para fazer isso. Colocar IA nos processos, colocar IA para organizar, trazer pessoas, poucas pessoas, mas pessoas boas, talvez até mais seniors. Não precisa ser pessoas de mercado, de preferência pessoas que são do digital, porque essas pessoas vão ter uma experiência um pouco melhor para navegar nesse mundo de conteúdo. E o que você acha que é o maior problema da comunicação hoje? Atrasa processo, tem muito ruído num processo, a gente acaba batendo cabeça em alguns momentos da execução. Trazer tudo para próximo deu uma ajudada, então eu acho que a gente tem prestado mais atenção e tomado mais cuidado com isso. Vocês têm alguma rotina de reunião? Deveria ter, tem, mas ela é pouco respeitada por conta da dinâmica das coisas. Olha que loucura, cara. Se existem rotinas de reuniões e nem o próprio CEO segue, cara, imagina o recado que está passando para a organização como um todo. O CEO, ele também tem que ser basicamente uma pessoa que carrega os processos de organização da empresa. Ele tem que seguir os processos da empresa. Se o Trump estoura uma bomba amanhã em algum lugar, a reunião de pauta que ia ter amanhã, ela cai e vira um episódio. Tá entendendo? Então, não é muito comum acontecer uns imprevistos muito loucos assim, mas imprevistos que impedem de fazer coisas que a gente acaba... não tem uma rotina muito clara. Não. Tá? Mano, tá claro que também o tesão do Igor não é fazer reunião, né? Não é parar e ficar olhando as coisas, sabe? Ele tem tesão de pegar um conteúdo que tá em alta e fazer um vídeo e fazer uma estratégia ali pra comunicar nas redes, né? Você pega outros caras que são famosos no digital por serem CEO, o cara parece que curtem esse trabalho de CEO, até mesmo mais que a produção de conteúdo, na minha opinião. Eu não sei se ela sabe disso, mas a minha meta é a Mariana ficar pronta o suficiente pra eu não ser mais gargalo pra porra nenhuma, porque eu acho que eu deveria estar gastando meu tempo criando. Fazendo Eu concordo 100%. E fazendo e sendo a cara, porque é isso que dá valor à coisa. Que bom aqui nessa parte ele já tá um pouco mais claro, assim, que ele acredita que o foco dele tem que ser sair desse papel de CEO, talvez passar para a esposa dele, no caso, que eu acho interessante, né, ter uma pessoa de confiança ali para ocupar o cargo. A gente tem uma empresa de dono, onde a empresa acontece ao redor dele, onde ele tá perdido entre a agenda dele de dono, de gestor e de criador de conteúdo. Eles têm, na minha opinião, uma arquitetura de produto, uma escada de valor muito linear, então isso é muito ruim, eles estão meio que dividindo dinheiro, eles não têm uma jornada do cliente aqui dentro. Aqui eu discordo um pouco com o Alfredo, assim, eu acho que eles têm que focar em realmente ser uma empresa de mídia que faz patrocínio, às vezes podem ter algumas marcas próprias, mas eu focaria em ser o principal canal de receita ali da empresa, o canal de mídia e o canal de marcas como um todo. Eu acho que ainda é um business rentável e faz muito sentido com o negócio. Eu acho que quando você começa a criar mais produtos, também aumenta bastante o grau de complexidade aqui da operação e você acaba não tendo uma empresa tão organizada e não tão escalável, né? Acho que a Cazé TV é uma empresa que está fazendo um pouco isso de uma forma um pouco mais organizada. Eles têm os patrocínios deles, eles têm uma organização um pouco mais estruturada e também conseguem ter o principal canal de rentabilizar os patrocínios. Eu imagino que eles fazem patrocínios até muito maiores que o do Flow. Acho que eles estão com pouca opcionalidade de formato de produto, no caso de publicidade, aqui dentro. Aqui ele está falando de ter pacotes que são vendidos para os clientes, né? Então, imagina que ele quer vender um patrocínio ali pro iFood, ele cria um quadro de canais, então, sei lá, o iFood vai patrocinar o Flow News. Aí eles criam ali, basicamente, qual que vai ser esse conteúdo que vai ser vendido aí para os patrocinadores, e ele está falando que tem poucas opcionalidades para isso. E, de novo, sei lá, eu discordo um pouco aqui também, porque eu acho que, cara, eles têm que fazer o Flow continuar sendo muito forte, ter mais 2 canais, e esses canais negociarem parceria, ser um modelo bem simples, até mais enxuto, não no ponto de vista de ganhar dinheiro, mas ser mais enxuto mesmo em como funciona. Eu acho que facilitaria muita coisa aqui na empresa. E aí, no final do dia, eles devem enfrentar algumas barreiras até desse tipo de patrocínio. E aí eu acho que eles tinham que ter mais coisas para pequena e média empresa, porque eles têm a capilaridade, têm a autoridade e tem muito dinheiro na mesa de pequena e média empresa. E aí eu acho que entra o modelo de negócio. Porque aí eu acho que dá para eles inovarem muito no modelo de negócio e se associar a negócios e fazer negócios
que possam ser bem relevantes usando eles como canal de distribuição. E uma coisa que eu peguei, assim, que eu acho que é uma grande oportunidade. O Igor como produto separado do Flow, quanto isso tem sido explorado. Isso só dá para ser explorado se ele deixar de ser CEO, deixar de ser gestor e focar totalmente na questão de produção de conteúdo. Né? Para mim foram 3 coisas principais. Ter um planejamento estratégico um pouco mais claro. Tô vendo que eles são muito reativos e pouco são intencionais. São muito fazedores de dinheiro. Pouco intencionais. Eles são apaixonados por trabalhar, fazem dinheiro e têm um sonho, não tem um plano. Tem um pouco mais de plano. Eu acho que o segundo ponto, que uma vez que você tem um plano mais claro, tem um pouco mais claro hierarquia, times, áreas, responsabilidades, que daí desemboca para a última parte, que é processo de comunicação interno, que você ter claro quem que é o responsável por quê e como você passa o bastão de uma área para outra para garantir que as coisas estão andando e alguém cobrando, ter os líderes de pessoas cobrando e talvez tenham rituais de reuniões mais claros para garantir que os principais projetos, os principais ambições que eles têm do plano dele se desdobrem. Então, no fim do dia... Eu meteria, uma puta estrutura de conteúdo para cada um dos canais, uns caras para negociar comercialmente ali as parcerias, que já tem esse cara, e um CEO ali para basicamente ficar o dia inteiro falando com os líderes desses projetos para garantir que isso está alinhado com os objetivos da empresa. Né? E é engraçado, é muito difícil. Por incrível que pareça, é mais difícil você diminuir uma empresa do que crescer ela, né? Porque depois que você cresce de uma determinada equipe, cada escolha é uma renúncia grande, assim, né? Não, você quer que eu te dê um esporro? Dá um esporro. Você não tem uma empresa, tem uma casa cheia de gente fazendo dinheiro. Então, mas calma. Porque assim, falando assim, parece que é uma puta zona do caralho. Esse lance de priorização, de transformar as oportunidades mais num playbook, suas 2 maiores inflamações aqui dentro, tá? A cultura deu pra ver que a galera vive a tua cultura, não sei se é bom ou ruim, mas a cultura parece que a galera vive bem. O sonho todo mundo sabe. E é comprado. E é compradaço, mas a conexão com o plano de negócio e essa organização de comunicação e iniciativa, cara, tá muito na merda. Tá na reação e não na intencionalidade. Então, no fim do dia, se você tivesse um planejamento estratégico um pouco mais claro, como se desdobra nas principais linhas de receita, nas principais iniciativas... Como eu chego lá? Puta, quantos patrocinadores eu preciso ter? A gente vai fazer isso aqui. Porra, esse é o objetivo, esse é o foco. Qualquer coisa que passe disso aqui só vai entrar na pauta se for pra mudar ponteiro. Parece algo super complexo, burocrático, mas fazer um planejamento estratégico simples, ele até é algo que não vai deixar a empresa muito burocrática, até importante a empresa, sim, no caso do Flow. E à medida que você for estruturando e conseguindo fazer vários anos seu planejamento estratégico, aí você começa a fazer algo bem mais robusto e bem mais completo. Qual é o time do Igor que o Igor precisa fazer a loucura, porque a loucura é o diamante? É o que faz o negócio acontecer. O Flow não pode ser a loucura do Igor. O Flow, ele vai ter que ter, paralelamente, coisas que são mais programadas, vamos dizer assim. Você vai ter que ter a esteira das coisas que vão acontecer anyway, e você vai ter as eventualidades que vão acontecer no meio do caminho. E aqui, dando o meu raio-x aqui, humilde, mas eu tentaria muito trazer pessoas que têm muita experiência com o mercado digital para compor ali alguns cargos de gestão da empresa. Eu acho que isso agregaria demais ali, não trazer pessoas de mercado e trazer pessoas de digital para ser possivelmente um CEO da empresa, ou cuidar ali da parte de operações, ou apoiar ali nos braços ali de gestão, de organização das áreas, RH e etc. Então acho que aí teria muito valor. Cara, esse vídeo tá muito louco, tá? Eu curti muito, assim, eu curto muito o trabalho ali do Nardon e do Alfredo. O pessoal entende demais, assim, desse mercado. E é muito legal poder conhecer mais o Flow. Sempre quis saber um pouco mais do Flow. Sempre o Flow me fez refletir muito desde que saiu do Monark, cara, o quanto eles poderiam ter uma empresa muito mais enxuta e rodar muito bem. Os caras têm um podcast muito legal, tinham programas muito bacanas, assim, principalmente na época do Monark. Eu até parei de assistir um pouco depois, mas eu acho que eles ainda têm um caminho ali para dar a volta por cima. Como eu falei, não é fácil demitir ali 70% da empresa. Na minha visão, talvez com 40 pessoas daria para rodar essa empresa de uma forma legal e organizada. Talvez até desligar alguns projetos, mas fazer umas 30, 40 pessoas. E com isso a gente resolve a causa raiz, que de ter uma estrutura super grande, a comunicação melhora, a empresa até se torna mais lucrativa porque sua folha de pagamento é menor, você tem menos custo para executar esses projetos. E com isso você consegue fazer a empresa atingir objetivos, não só financeiros, mas também fazer os canais ficarem ainda mais conhecidos, né? E por hoje é só. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e dar um like para ajudar o canal a crescer mais. E falem também outros vídeos que vocês acham legais para ter um react aqui. Quem sabe eu gravo no canal. Por hoje é só. Vinícius Daúde aqui. Abraços e até logo.